Hoje, nesse domingo, 1º de novembro, primeiro domingo de novembro, nós iniciamos uma nova série de mensagens, uma vida de gratidão. E por que nós escolhemos fazer no mês de novembro uma série de mensagens, uma vida de gratidão? Porque a partir de agora vão surgir inúmeros apelos para que você possa... Não. O que nós temos nesse mês? Na penúltima quinta-feira do mês, Black Friday. A partir de agora começa uma vida de ingratidão, uma vida de descontentamento. Ninguém está feliz com o que tem, ninguém mais gosta do que tem. É tempo de comprar, é tempo de trocar, é tempo de gastar. E é por isso que essa série é uma série de Deus para o nosso coração, uma vida de gratidão. E antes de falarmos sobre gratidão, é muito importante entendermos um conceito que ele antecede a gratidão, que é o conceito de contentamento. E é isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre contentamento. Eu quero abrir a Bíblia e quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, verso 10. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Não tem peraí, todo mundo achou? Glória a Deus, a velocidade está aumentando, hein? Louvado seja Deus. Filipenses 4, verso 10 diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que faltava oportunidade. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau, que texto! Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, fala conosco nessa manhã, Deus. Nós queremos aprender o segredo que Paulo relata aqui, o segredo do contentamento, Pai. Fala conosco, nos ajuda. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nessa manhã nós sejamos curados da vida de ingratidão, de uma vida de descontentamento, e que nós possamos desfrutar, Pai, de uma vida como essa que Paulo narra nesse texto. E é por isso, Deus, que como igreja nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uau, que texto! Uma vida de contentamento. Mas sabe por que você não tem experimentado desse contentamento? Sabe por que você não tem vivido esse contentamento? Porque ao longo da sua vida mentiram para você. Te enganaram. As pessoas disseram para você que para estar feliz, estar contente, você precisaria ter. Você precisaria fazer. E aí você passa a vida inteira fazendo. Você passa a vida inteira comprando. Te disseram que o contentamento viria quando você comprasse o teu carro. E você trabalhou, se sacrificou e você comprou o seu carro. E logo depois, um mês depois, o que você descobriu? Que ele não resolveu os teus problemas internos. Que você continua vazio, que você continua descontente. Aí falaram para você, não, agora você precisa do quê? Comprar uma casa, um apartamento, e você vai lá, se sacrifica, e você trabalha, e você corre atrás, porque você quer comprar o seu apartamento, a sua casa, o seu lar, pensando que isso vai resolver os seus problemas, e quando você consegue, depois de muitos e muitos anos de luta, o que você descobre? Que isso não resolveu os teus problemas internos. Falaram para você que você precisava ter, e toda vez que você tinha, você descobria que precisava ter mais. E a gente se torna então escravo. Escravo.
Porque agora todo mês a gente precisa ter algo novo. Aquele gostinho de novidade, aquele gostinho de coisa nova, mas aquilo é como uma droga para a gente, porque nos satisfaz por 30 segundos, nos alivia por 1 minuto, mas depois nos deixa mais vazios do que estávamos antes. Carlos Lacerda certa vez disse que pelo supérfluo o homem é capaz de se sacrificar, mas pela necessidade ele é capaz de matar e morrer. Diante disso, sabe o que o marketing faz? O marketing trabalha arduamente para transformar tudo que é supérfluo em uma necessidade. Para que a partir dessa transformação você não só se sacrifique, como você possa matar e morrer por aquilo que você quer. Quer ver um exemplo? Todos nós precisamos de um meio de transporte, sim ou não? Agora eu te pergunto, qual o meio de transporte? Qualquer um. Desde que te leve nos lugares, qualquer meio de transporte serve, sim ou não? Mas o que o marketing faz? O marketing trabalha o supérfluo em uma necessidade. Então o marketing ele diz, não basta ter qualquer meio de transporte, tem que ser o meio de transporte. Não basta você ter um carro qualquer, tem que ser o carro. Não basta ter direção hidráulica, tem que ser direção elétrica. Não basta ter ar analógico, agora tem que ser ar digital. Não basta ser o carro, tem que ser o carro, tem que ser mais novo, tem que ser maior, tem que trocar todo ano, tem que ter banco de couro, tem que ter aquecimento nos bancos. E aí você olha para tudo isso, você começa a pensar, puxa vida, eu saio cedo de casa, está frio, às vezes chovendo, eu volto tão tarde de casa, trabalho tanto, preciso de um carro assim. Eu preciso de um carro que eu controle lá a temperatura exata. Eu preciso de um carro com direção elétrica. Eu preciso sim de um carro que o banco esquenta. E aí, porque não é mais supérfluo a necessidade, agora você mata e morre para conseguir o que você quer. Não, Juan, matar e morrer é forte. Eu não faço isso. Tem certeza que não? Tem certeza que você não está matando a sua esposa só para trocar de carro todo ano? Trabalhando mais do que deve, sacrificando a tua vida com ela, teu relacionamento com ela? Tem certeza que você não está sacrificando o teu marido, matando o emocional dele, só para conseguir manter um padrão, uma vida de aparência? Tem certeza que você não está sacrificando os teus filhos, matando o tempo que você deveria ter com eles, só para dar para eles ou dar para sua família uma vida de aparência? Tem certeza que você não está matando? Querido, o que nós precisamos entender é que o marketing trabalha para transformar supérfluo em necessidade, para nos transformar escravos. Só que isso não acontece de hoje. Talvez você esteja se sentindo culpado, afinal, puxa vida, olha o que eu estou fazendo com a minha família, mas quero trazer alento para o teu coração. Isso não começou agora. Isso começou desde o Jardim do Éden. Repare que Adão e Eva viviam aonde? Onde? No paraíso. Você tem noção do que é viver num paraíso? A Bíblia diz que Adão e Eva viviam num paraíso. A Bíblia diz que eles tinham tudo que um ser humano um dia poderia sonhar. A Bíblia diz que eles eram os reis da humanidade. Paraíso. Não tinha vizinho, não tinha sogra, tinha tudo o que eles queriam. Um paraíso. Mas sabe o que o diabo fez? Plantou ali uma semente de descontentamento, uma semente de insatisfação. Mas como? Como se sentir insatisfeito e descontente morando no paraíso? Como? É possível. Quero te dar outro exemplo, o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele diz assim, olha, na casa do meu pai há banquetes. Na casa do meu pai, até os funcionários vivem bem. Mas esse menino que disse tudo isso, sabe o que ele fez? Ele abandonou a casa do pai, porque o diabo colocou uma semente de descontentamento, insatisfação. E da mesma forma que Adão e Eva, descontentes, foram expulsos do jardim e passaram a experimentar o sofrimento na pele, agora o filho pródigo, porque
se sentiu insatisfeito, saiu de casa, sabe o que ele está fazendo? Ele está comendo a comida dos porcos. Queridos, se o diabo fez isso com Adão e Eva que viviam no paraíso, se o diabo fez isso com o filho pródigo que experimentava de um verdadeiro banquete, imagina o que ele não pode fazer comigo e com você, que não moramos mais num paraíso e nem desfrutamos mais de verdadeiros banquetes. Imagina o que o diabo pode fazer comigo e com você, que está o tempo todo assistindo as propagandas da televisão, o tempo todo imerso nas redes sociais, comparando a minha vida, vendo se a partir da minha rede social eu tenho uma vida boa, uma vida ruim. A palavra do Senhor diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele depende a tua vida. Coração é terreno fértil, e terreno fértil nasce só coisa boa? Não. Solo bom, solo fértil, nasce árvore frutífera, mas nasce também o quê? Capim. Nasce o quê? Erva daninha, nasce mato, nasce coisas ruins. No terreno fértil nasce trigo, mas também nasce joio. E é por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, blinda teu coração, protege o teu coração, porque mesmo vivendo uma vida boa, o diabo pode soprar mentiras. E é isso que eu tenho visto como pastor, homens abandonando esposas maravilhosas, mulheres de Deus, mulheres bonitas, e quando você vai ver a amante, você fala, meu Deus, onde esse homem estava com a cabeça? O que ele fez com a vida dele? É a mesma coisa que Adão e Eva fizeram quando saíram do jardim, insatisfação, descontentamento, não souberam desfrutar do paraíso. Por isso, contentamento não é você ter tudo a ponto de não sentir falta de nada. Contentamento é mesmo você não tendo tudo, não sentir falta de nada. Contentamento não é você ter tudo, contentamento é você desfrutar daquilo que você tem. Quantas mulheres têm abandonado os seus lares em troca de nada? Quantas pessoas trocam seus empregos em troca de nada? Eu vou tentar, eu vou fazer, porque não está satisfeito, não está contente. Aprenda a desfrutar do que Deus te deu, aprenda a desfrutar do que você tem, isso é contentamento. Agora o diabo soprou lá no Éden a semente da insatisfação, soprou essa semente no coração do filho pródigo e tem soprado na nossa sociedade. Provavelmente você que me ouve nessa manhã, você está descontente. Descontente com a sua casa, se pudesse você trocaria. Descontente com o seu carro, não é a hora de trocar de carro. Descontente com o seu guarda-roupa, nem se fala, o seu closet, né? Meu Deus, se eu pudesse, olha, eu trocava tudo isso aqui. Descontente com o seu corpo. Descontente com o lugar que você trabalha. Hoje nós vivemos na era do descontentamento. Pais estão insatisfeitos com os filhos e filhos insatisfeitos com os pais. Ovelhas insatisfeitas com o pastor, pastor insatisfeito com as ovelhas. Funcionários insatisfeitos com seus chefes e chefes insatisfeitos com seus patrões. Agora, há um grande perigo no descontentamento, sabe por quê? Porque o diabo trabalha no descontentamento, ele trabalha na insatisfação. Por estarmos vazios, sabe o que acontece? Nós passamos a praticar outros pecados. Então do descontentamento nasce a cobiça. Porque eu estou vazio, eu começo a cobiçar o que eu não tenho. Do descontentamento nasce a inveja. Porque eu estou vazio, eu começo a invejar o que o outro tem. Do descontentamento nasce a ganância, a desonestidade, por aí vai. Descontentamento é uma semente do inimigo que destrói a tua vida, que faz você sair do jardim e passar a sofrer, faz você sair da casa do pai, de comer banquete para comer a comida dos porcos. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Mas eu quero te dar uma palavra diretiva. Quero trazer uma palavra de Deus para você. Em Jesus,
é possível viver uma vida de contentamento. Você pode ter entrado aqui até descontente, até vazio, até insatisfeito, mas por causa de Jesus, se você entender a palavra dele, você vai sair daqui transbordando nessa manhã, amém? Eu quero trazer 3 direções, 3 maneiras, 3 formas de você aprender a viver uma vida contente. E a primeira forma é: viva acima das circunstâncias. Agora, Juan, da onde você vai tirar isso? Eu vou tirar daqui, sabe por quê? Porque Paulo diz assim, olha, eu aprendi o segredo do contentamento. E aí nós podemos olhar para esse texto aqui, para a Bíblia, para a palavra de Deus e dizer assim, Paulo, espera aí, Paulo, eu aprendi o segredo de viver contentamento. Paulo, fala para mim. Qual é o segredo? Porque eu não aguento mais viver escravo, vazio, insatisfeito. Me fala o segredo, Paulo. Conta para mim o segredo. E Paulo vai falar assim para a gente, olha, querem aprender? Olha para a minha vida. Veja o que Deus fez, veja como eu vivi. E quando a gente olha para Paulo, a primeira lição que a gente pode tirar é: viva acima das circunstâncias. Viva acima das circunstâncias. Talvez você diga assim, ah, mas Paulo fala isso porque ele não conhece a minha vida. Paulo está falando aí porque ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe o que eu como dentro de casa, ele não sabe como é minha casa. Paulo está falando isso aí, Juan, porque ele é apóstolo, né? Olha a vida que ele tem, querido. Se você não conhece a vida de Paulo, ele se apresenta em 2 Coríntios dizendo, eu naufraguei 3 vezes, apanhei muito mais do que pude suportar, várias vezes estive de fronte à morte, passei necessidade, fiquei dias sem comer, eu sei o que é passar frio, eu fui traído pelos que estavam perto, é isso que Paulo diz na palavra. É este o Paulo que está nos falando, olha, eu aprendi o segredo, e o segredo em primeiro lugar é: viva acima das circunstâncias. Quando Paulo estava preso, ele não disse que era prisioneiro de Nero, ele disse que era prisioneiro do Império Romano? Não, ele disse que era prisioneiro de quem? Porque ele conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia que se Deus quisesse libertá-lo daquela prisão, Deus o libertaria, como fez várias vezes. Mas se ele ainda estava preso, é porque Deus tinha um propósito, e ao invés de na prisão ele murmurar, questionar, reclamar, o que Paulo faz? Escreve a teologia que a gente tem aqui hoje. Sabe o que Paulo fez mais? Ele pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana. Paulo transformou a sua geração, porque ele viveu acima das circunstâncias. Ele não viveu imerso, preso nas circunstâncias, ele viveu acima das circunstâncias. Querido, sabe por que a paz e a alegria é fruto do Espírito? Porque Deus não te fez para viver refém, Deus te fez para viver acima. A paz e a alegria não depende da circunstância em que eu estou inserido. A paz e a alegria não depende do meu momento de vida, não depende do meu contexto, é fruto do Espírito Santo. Esse mesmo Paulo que está dizendo aqui no final do capítulo 4, lá no início, no versículo 4, ele diz assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. Querido, a alegria aqui é um imperativo. Paulo está dizendo, você que é um cristão, você que tem Deus no coração, você tem que se alegrar, porque a alegria é fruto do Espírito. Você não foi feito para viver escravo das situações, das circunstâncias, não. Vocês podem viver alegria mesmo passando por dificuldades, glória a Deus. Viva acima das circunstâncias. A paz é para momentos difíceis, de luta, de tribulação, mesmo passando por dificuldade. Tem uma música muito antiga que diz o quê? Mesmo passando pela luta, eu vou passando, dando... Ah, olha aí, você está revelando a sua idade, hein? Eu vou passando pela luta dando glória a Deus, porque a paz e a alegria é fruto do Espírito Santo. O segundo princípio que nós podemos aprender com Paulo é: viva focado na eternidade. Paulo diz, eu combati. Quem mais que ele diz? Eu encerrei a carreira e eu... A gente às vezes decora essa primeira parte do versículo e esquece do restante. Esse mesmo texto vai dizer assim, agora eu, Paulo, estou esperando a coroa da justiça,
que me será dada naquele dia, pelo Senhor dos Senhores. Paulo está vivendo focado na eternidade. Viva focado na eternidade, querido. Não vive focado olhando para as coisas terrenas. Paulo não chegou ao final da sua vida, olhou para trás e falou assim: glória a Deus, ufa, terminei, conquistei o império. Olha aí meu império, sou poderoso, fiz meu nome famoso. Foi isso que Paulo disse? Não. Paulo estava focado na eternidade. Ele não estava focado nas coisas terrenas. Sabe por que você não tem vivido uma vida de contentamento? Porque você tem vivido imerso nas circunstâncias e você vive focado naquilo que é passageiro. Queridos, se do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Se não trouxemos nada dessa vida, e nem dessa vida iremos levar nada, por que é que eu vou investir a maior parte do meu tempo, do meu conhecimento em coisas que a traça vai destruir? Por que eu vou investir meu tempo deixando herança? Eu quero deixar legado. E se você não sabe a diferença entre herança e legado, herança é o que você deixa para os outros, legado é o que você deixa nos outros. Uma herança pode ser destruída, mas um legado ele dura para sempre. Viva focado na eternidade. Nós não estamos em casa, nós estamos a caminho da nossa casa, mas tem gente fazendo do caminho a sua morada. Tem gente comprando geladeira e colocando na estrada. Tem gente construindo mansão na beira de estrada. Nós não moramos no caminho, nós estamos caminhando para a nossa casa. Não faz sentido você investir todo o seu conhecimento, todo o seu tempo, toda a sua capacidade para construir um império na terra. O que eu quero é deixar um império no céu. Quero levar vidas para lá. Viva focado na eternidade. Eu me lembro de uma historinha entre um monge e um turista brasileiro. O turista brasileiro chega para o monge, na casa dele, fala assim: escuta, cadê suas coisas? Você não tem nada. Cadê suas coisas? Aí o monge, ao invés de responder a pergunta, faz outra pergunta, fala assim: e você, cadê suas coisas? Aí o turista brasileiro, todo sabichão, falou assim: não, você não entendeu, eu sou turista. Eu não sou daqui, eu não estou em casa. As minhas coisas estão na minha casa. E aquele monge falou assim: pois é, eu também não estou em casa, estou a caminho de casa. Jesus foi preparar, e ele falou que quando estivesse pronto, ele viria me buscar. Viva focado na eternidade. Primeiro princípio é: viva acima das circunstâncias. Não vive imerso nelas, viva acima. Eu não sei qual é a luta e nem a aprovação que você está passando, mas com certeza Deus tem um propósito nela. E você pode tanto chorar, você pode tanto murmurar, você pode tanto reclamar, como você pode ser usado por Deus. Eu me impressiono com a palavra do Senhor porque ela é viva. Ezequiel começa ali falando nos primeiros capítulos que ele estava diante de um vale de ossos secos. O povo estava exilado, eles estavam exilados em território inimigo, sofrendo. E aí ele vai falar lá no final do versículo 1, se eu não me engano, que diante de todo aquele sofrimento ele tinha visões de Deus. O Salmo 137 vai relatar o mesmo contexto, é a mesma situação, mas ali as pessoas, ao invés de verem as visões de Deus, o texto vai dizer que elas se aposentam, elas deixam os seus instrumentos, elas não querem mais cantar. É a mesma situação, e duas posturas completamente diferentes. Um vivia imerso, o outro vivia acima. Uma estava focado na eternidade, a outra estava focado no momento. Terceiro princípio que eu quero que você carregue contigo é: viva um padrão de vida coerente. Talvez você possa me perguntar: mas Juan, viver um padrão de vida coerente com o quê? Coerente com a visão de eternidade que você tem. Viva no padrão de vida coerente. Paulo diz assim: eu fico feliz que tenham renovado o interesse em me ajudar. Não porque eu preciso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viva um padrão de vida coerente com a sua visão de eternidade. Se você está focado numa vida terrena, então sim, justifica você ter 5 carros.
justifica você ter 10 casas, justifica você ter 40 pares de sapato, justifica você ter televisão em todos os cômodos da sua casa. Agora, se você está vivendo focado na eternidade, não justifica. Às vezes a gente se torna escravo das nossas posses. Às vezes você tem tanto que não pode nem desfrutar da vida, porque tem que ficar ali cuidando de tudo. Administrando todos os bens, todas as posses, administrando empresa, dinheiro, e você não pode nem se dar o prazer de desfrutar da vida. Então, querido, não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para viver intensamente, Deus te fez para viver o all-in, total entrega, Deus te fez para viver uma vida feliz. Na palavra do Senhor não há dicotomia, essa dicotomia que fazemos entre segunda e sexta, sábado e domingo, não existe isso. Você não precisa ser infeliz de segunda a sexta e feliz sábado e domingo. Você pode ser feliz todos os dias, se você aprender a viver um estilo de vida coerente. Queridos, todos nós aqui talvez tenhamos condição de ter um padrão de vida melhor, mas às vezes é mais sábio dar um passo para trás e reduzir o padrão de vida, para que a gente viva mais tranquilo. A verdade é que o brasileiro, ele gasta tudo o que ganha, até mais. Tem pessoas que pensam assim: puxa vida, eu ganho R$1.000, quando eu ganhar 10 mil eu vou ser feliz. Não vai, porque se hoje você gasta 1.100, quando você ganhar 10 mil, você vai gastar 12, não vai. O segredo do contentamento é, às vezes, a gente dar um passo para trás. É reduzir um pouco o padrão do carro, o padrão da casa, o padrão das vestimentas, para que no final do mês, ao invés de ficar enforcado, sobre recurso. Para que a gente possa investir no reino de Deus, nas coisas de Deus, em outras vidas, em outras pessoas. Eu tenho aprendido que hoje eu tenho mais alegria quando eu recebo, eu dou, sei lá, um bombom para uma criança e recebo um abraço dela, do que quando eu troco de carro. Eu tenho aprendido hoje que o meu coração se enche muito mais de alegria quando eu dou uma blusa de frio para alguém e eu vejo a gratidão naquele olhar, do que quando eu compro uma roupa para mim. Porque a própria palavra do Senhor diz: melhor dar do que receber. É repartir primeiro e comer depois. Mas porque o nosso coração está aberto e ele é terreno fértil, muitas vezes a gente segue muito mais a lei do mundo do que a lei de Deus. Muito mais o padrão do mundo do que o padrão de Deus. Então vivam uma vida coerente com a eternidade. Sabe o que muitas pessoas têm feito nos dias de hoje? Elas entram nas redes sociais para comparar suas vidas. E elas ficam se comparando o tempo todo para ver se a vida dela é boa ou ruim. E como que ela faz esse julgamento? Olhando para a vida dos seus seguidores ou das pessoas que ela segue. Agora, comparação é coisa do inimigo. Comparação é diabólico. Não é sadio você se comparar, porque quando você se compara pode acontecer duas coisas. A primeira, você pode se achar melhor do que a outra pessoa, é orgulho, não vem de Deus. E a segunda é que você pode se achar inferior àquela pessoa, também é orgulho, não vem de Deus. Comparação é diabólico, só nos deixa mal. É justo eu comparar uma squeeze com uma caneca? Não, por quê? Porque o designer de cada uma tem a ver com o propósito pela qual elas foram criadas. A caneca, ela tem alça por quê? Porque ela foi feita para quê? Bebidas quentes. Por isso ela tem alça. O designer dela tem a ver com o seu propósito. E a squeeze? Não, porque ela foi feita para bebidas frias. Quando você se compara, você está desonrando a Deus. Você está vivendo uma vida de ingratidão, de descontentamento. Comparação vem do inimigo. Então viva uma vida coerente com a visão de eternidade que você tem. E Deus te criou porque Ele tem um propósito. Quando Deus te criou, Ele sonhava com você, Ele pensou em você, e Ele te fez da forma como você é. Por isso, seja grato, viva um padrão de vida coerente com o chamado que você tem. Caminhando para o fim, no jardim do Éden, Deus primeiro deu tudo para Adão e Eva. Aí depois que já tinha árvores frutíferas, depois que eles
já tinham tudo, Deus falou assim, vai lá trabalhar, vai lá cuidar da terra, vai lá lavrar a terra. Porque Deus queria que Adão não se movesse pela falta e nem pela necessidade. Deus queria que Adão se movesse por um propósito. Mas hoje, por causa do pecado, nós somos controlados pelo nosso estômago. O nosso estômago muitas vezes é o nosso Deus e nós somos movidos por Ele. Caminhamos pela perspectiva da falta. Eu quero ter, eu quero conquistar, eu quero me satisfazer, eu quero me contentar, e nós somos movidos pela falta. Mas em Jesus Cristo isso pode mudar. Jesus Cristo pode mudar essa realidade. A proposta de Jesus Cristo é tornar as coisas como Deus fez para ser, é restaurar a criação. E um filho de Deus não trabalha pela falta, ele trabalha por um propósito. Um filho de Deus não se move pela necessidade, ele se move pelo propósito. E o propósito da nossa vida é repartir primeiro e comer depois. O propósito da nossa vida é dar, é oferecer, é agregar valor, é abençoar. Deus falou para Abraão que eu te abençoo para que você seja um abençoador. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus faz para nós, não é para que nós retenhamos, está certo, está correto? Mas é para a gente distribuir. Nós somos canais, nós somos administradores do recurso de Deus. E enquanto você ficar tentando reter, você vai ficar descontente. O contentamento vem de desfrutar, de repartir, de entender o que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se Jesus é o teu pastor, aquilo que você não tem, é porque você não precisa. Porque se você precisasse, e se Ele é o teu pastor, o que aconteceria? Você já teria. Ele é o teu pastor, não é? Se o Senhor é o teu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa. Por isso, desfrute da vida que você tem. Desfrute da sua vida. Em Cristo você consegue andar acima das circunstâncias, só em Cristo. Porque é Ele que nos dá paz e alegria. Só em Jesus nós podemos viver focados na eternidade, porque é Ele que restaura dentro do nosso coração o propósito pelo qual nós somos criados. Só em Jesus Cristo nós passamos a viver um padrão correto, porque aprendemos com Ele a repartir primeiro e a comer depois. Eu quero terminar contando para vocês uma ilustração. Quero já chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Conta a história de um homem que gostava muito de obras de arte. E esse homem era muito rico, muito rico. Quase todo o recurso que ele tinha, ele investia em quadros. Ele viajava à Europa, comprando quadros. Toda vez que ele entendia que tinha um novo pintor, um novo artista, ele ia atrás. E ele não se importava em gastar muito, não. Ele comprava aquilo ali por preços exorbitantes. E esse homem um dia perdeu seu filho de maneira prematura. Seu filho morreu antes da hora e esse homem ficou muito mal. Um grande amigo da família, sabendo do amor que aquele homem tinha por quadros e o amor que aquele homem tinha pelo seu filho, contratou um pintor, não de renome, mas alguém que soubesse pintar, e pediu a esse pintor que jogasse na tela ali a foto, a pintura do filho daquele homem. E aquele cara o fez. Depois esse homem levou de presente e entregou. Aquele homem que amava pinturas pegou aquele quadro com a foto do filho e colocou em lugar de destaque na sala. Colocou em lugar de destaque. E aquele homem começou a adoecer. Ele já era de idade. Ele chamou os seus empregados e disse: olha, a minha hora está chegando. Talvez eu não consiga nem encerrar este ano. Por isso eu queria pedir vocês um favor. Quando eu falecer, vocês vão leiloar todos os meus bens, todos os meus quadros, vocês vão leiloar tudo. E vocês vão pegar o recurso e vocês vão doar para a caridade. E esse homem escreveu uma carta. E de fato, passou um ano, esse homem morreu. Seus funcionários foram fazer o que ele havia pedido, convocaram um leilão. Os vizinhos daquele homem todos compareceram, amigos.
Todos queriam comprar ali, talvez num preço inferior, as obras que aquele homem tinha. O leilão começou e, para surpresa de todos, o primeiro quadro a ser leiloado, sabe qual era? Do filho. E todos diziam: não, leiloa os outros primeiro. E aquele homem falou: não, eu vou leiloar primeiro o quadro do filho. E aí, para espanto do leiloeiro, ninguém fez sequer uma oferta. Porque aquele quadro não tinha valor artístico, ele só tinha valor emocional. Uma pessoa da família, perto da família, observando aquele silêncio constrangedor, decidiu fazer uma oferta por amor. Não porque ele queria a obra de arte em si, mas por amor, porque ele entendeu o valor emocional daquele quadro. Ele não era um homem muito rico, nem de muitas posses, ele fez uma oferta pequena, mas ofertou ali o que ele podia naquele quadro. Como nenhuma outra pessoa fez uma contraproposta, o leiloeiro bateu o martelo e falou: está vendido. E ele bateu o martelo de novo e falou: está encerrado o leilão. As pessoas vieram a pânico: não, e o restante? E as outras obras de arte? O leiloeiro falou assim: olha, deixa eu ler para vocês uma carta que este homem deixou. Aquele que comprar o quadro do meu filho levará junto com esse quadro tudo o que eu tenho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. Ele falou assim: olha, você só teve 5 maridos porque você passou a sua vida inteira buscando contentamento em poço. Mas por mais bonito que um poço possa ser, ele tem um fim. Ele é findável. E você ficava pulando de poço em poço. Você trocou de marido a marido, tentando satisfazer um vazio que há dentro de você. E ele disse assim: mas ao contrário de um poço, eu sou uma fonte. E a fonte não tem fim. Ela não para de jorrar. Ela é constante. E aquele que beber dessa água jamais terá sede outra vez. O vazio que há dentro de você, ele não pode ser preenchido por bens. O vazio que há dentro de você não pode ser preenchido nem por pessoas. Porque só existe uma fonte, essa fonte se chama Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o nosso fôlego da vida, Ele é tudo o que nós precisamos para viver. Só em Jesus é possível experimentar de uma vida de gratidão. Feche os seus olhos por um instante. Qual é a resposta que você tem para Deus nessa manhã? Qual é a resposta que você tem para Jesus nessa manhã? Se você quer tomar uma decisão por Cristo, se você quer Cristo, se você quer Jesus, se você quer saciar o vazio que há dentro de você, se você quer experimentar de uma vida de contentamento, eu quero convidar você a se colocar de pé e eu quero orar pela tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele venceu a morte, Ele está aqui nessa manhã e Ele pode preencher o vazio que há dentro de você. Ele tem todo o poder e o seu vazio é do tamanho dele. Nessa manhã Ele pode mudar a tua vida. Ele pode fazer você sair daqui transbordando. Senhor Deus e eterno Pai, toma cada pessoa que se posicionou nessa manhã, que num ato simbólico de fé se posicionou, se levantando do seu banco, Pai. Ó Deus, essa pessoa está aqui dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti.
Sopra o teu Espírito, Deus, e nos enche, Senhor, e nos completa, Pai, e nos satisfaça e traga contentamento, alegria e esperança aos nossos corações. Que nunca mais nós vivamos escravos desse mundo, escravos das circunstâncias, refém das necessidades. Que nunca mais sejamos movidos, ó Pai, pela falta, mas que nós sejamos movidos para a honra e glória do Teu nome, pelo poder de Jesus, pela glória que há nesse nome e pelo propósito pelo qual nós fomos criados, Senhor. Só o Senhor Jesus pode dar contentamento, e é isso que nós pedimos. Sopra o Teu Espírito, nos enche da Tua presença, nos sela com o Teu Espírito. Mas nós não queremos só ser cheios, nós queremos transbordar. Nós queremos transbordar da Tua presença de alegria, de paz. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Por isso, Pai, faça em nome de Jesus, no poder que há nesse nome. Toma cada vida que aqui está nas Tuas mãos. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém?